O sucesso dos eventos do 5º Embrace e 2º CIMI marcaram definitivamente a importância do corretor de imóveis. As palestras, debates e cursos provaram que cada corretor está motivado a fazer sempre o melhor para o mercado e para a sociedade. Este comprometimento profissional envolve também ações no campo político no sentido de buscar, junto ao Legislativo e Executivo, seja nos estados como no plano federal, reivindicações que venham a dar maior segurança a cada profissional em seu trabalho de gestor imobiliário. Assim, contando com a presença de presidentes de creches, nossa equipe aproveitou para debater um tema que já foi abordado no 5º Consim em Florianópolis: a questão das leis ambientais. Afinal, todos são a favor da preservação do meio ambiente, porém, existem excessos que inviabilizam o desenvolvimento socioeconômico em muitas cidades. Por isso, vale a pena o debate. Claro que nós temos que preservar nossos rios, oceano, nossas dunas, nosso mundo, não tenha dúvida sobre isso. Mas tem horas que eles estão atrapalhando o desenvolvimento da região. Essa é uma verdade. Que até rodovias já foram paradas por conta que encontraram um objeto que parecia ser um machado pertencente a uma tribo indígena que na hora de que descobri que não era nada disso. Por tudo aquilo que já aconteceu, a degradação que aconteceu, então eles estão realmente com um exagero em todo esse cuidado, um cuidado exagerado. Os ambientalistas de Alagoas, uma vez viu uma tartaruga que vem de 10 em 10 anos. Então resolveram dizer que ali é desova de tartaruga. Então o projeto faz 8 anos que está e não sai do canto. Isso é um problema sério. A impressão que a gente tem é que o poder público não tem condições de fiscalizar tudo. Então ele faz uma restrição maior, né, para com essa maior restrição tentar salvaguardar tudo e acaba perdendo o controle ainda mais. Então isso não é interessante. Então tem que se ter aparelhamento, tem que se ter fiscalização e um estudo aprofundado do que é estritamente necessário. Excesso de zelo ou a estrutura que está muito arcaica precisaria de uma reciclagem, né? Existem algumas coisas que não está tendo uma integração entre o meio ambiente, vamos dizer assim, de uma cidade e o meio ambiente nacional. Existe uma divergência entre essas duas, que devia não ter. O promotor da 3ª maior cidade lá do Sergipe disse que não aceitava, por causa do problema ambiental, não aceitava que fosse lançado num empreendimento fechado. Nem loteamento, nem condomínio de casa, nem de prédio. Isso tem lógica. O que é isso que isso tem a ver com a parte ambiental? Ninguém pode interromper o progresso. Tem que haver um equilíbrio. Você não pode, em querer levantar uma bandeira de preservar o meio ambiente, acabar prejudicando o meio ambiente. Que não é possível que tantas áreas sejam indispensáveis, né, ao meio ambiente. Então, tem que ter estudo científico, tem que ser limites de áreas em termos de metragem, distância, né? Tem que se analisar para se trabalhar junto. O mercado imobiliário, a parte ambiental e toda a população. Esse tópico lá na região Nordeste é uma coisa que está nos prejudicando demais. Investimentos, principalmente com resort e com loteamentos, vamos dizer assim, condomínios fechados, beira-mar. Exatamente, o corretor ele tem uma visão de mercado, ele tem uma visão de crescimento de cidade, de promoção desse crescimento, e também ele tem a consciência ambiental. O corretor do futuro ele está pensando muito em sustentabilidade, né, em meio ambiente. Então, ele está sendo preparado para isso. Você tem que pensar primeiro na parte ambiental, porque isso é o futuro dos nossos filhos, nossos netos, sem dúvida nenhuma. Mas também tem que trabalhar em conjunto, porque assim o que acontece, o desenvolvimento trava o desenvolvimento de cada cidade, de cada região. O mercado imobiliário continua a ser uma das locomotivas da economia brasileira. A Caixa Econômica Federal já superou os 100 bilhões de reais em crédito imobiliário. Outros bancos também ampliaram suas linhas de crédito, pois sentem a solidez do segmento. E esta é a resposta para aqueles que falam em bolha imobiliária. Quando a gente olha a evolução do financiamento imobiliário, algumas pessoas que talvez não conhecem o mercado brasileiro
tão bem quanto a Caixa conhece, tem levantado essa questão de eventual bolha. Eu acho que o mercado brasileiro está nos primórdios do seu desenvolvimento, tem um nível de crédito em relação ao PIB muito baixo e tem um nível de déficit habitacional ainda elevado, ou seja, há espaço para que se desenvolva ainda mais o mercado imobiliário. Quem olha de fora vê um crescimento muito grande do preço dos imóveis nos últimos anos, mas esquece de olhar o passado mais recente, em que a gente está claro que a gente passou muito tempo sem construir a quantidade necessária de imóveis para o país. E os bancos vão buscar agora financiamentos mais seguros, com colaterais mais fortes. E o mercado imobiliário, nesse sentido, é a grande opção, a grande vedete por parte dos bancos privados e também dos bancos públicos, né? Isso talvez venha favorecer as pessoas procurarem o Brasil por ser um porto assim, mais seguro em relação ao mundo. Quando a gente olhar o que o crédito imobiliário ainda significa do PIB, nós saímos de 2% para 7%. Os países desenvolvidos chegam a ter 70%, 80%, 90% do PIB em crédito imobiliário. Então, existe, de fato, um mercado muito diferenciado aqui no país. O mercado imobiliário brasileiro, em comparação ao americano e europeu, não tem nada a ver. Não tem comparação, é totalmente diferente. Não se pode deixar de ter em conta que alta de preços não significa necessariamente uma bolha, pode ser simplesmente uma mudança de preço relativo na economia. E é provavelmente o que aconteceu no mercado imobiliário de uma forma média. E é preciso ter em mente também que os custos no Brasil aumentaram de forma muito importante. Então não é só um aumento em função de um componente especulativo, mas também em função do fato de que diversos preços na economia brasileira aumentaram bastante nos últimos anos. Encerramos esta edição com mais algumas imagens do 5º Embrace e 2º CIMI. Assista e até a semana que vem.